nesses últimos anos, a gente tem ouvido muito se falar do jejum. Muito. E a medicina mesmo tem falado. Aí eu lembro que eu li sobre um médico indiano lá, que ele falava que o jejum é uma forma de você reciclar as células e tal, não sei o quê. Então, assim, eu imagino que o jejum ele começou a ganhar uma força, acho que nos últimos 10 anos, Menos. acho que menos, né? É meio recente, assim. Bem recente, te digo mais, bem recente. Esse processo que você falou chama de processo de autofagia. Autofagia, exatamente. Exato, É isso. um processo de reciclagem das células. Se eu for ficar falando de benefício de jejum aqui, só do benefício eu fico umas 2 horas falando. Auxilia no tratamento de doenças crônicas, diabetes, colesterol alto, pressão alta, doenças inflamatórias intestinais, câncer, ajuda no emagrecimento, uma baita ferramenta para emagrecimento, ajuda no tratamento de ansiedade, ajuda no tratamento de compulsão, que muitos profissionais que não entendem o assunto falam que gera compulsão, trata compulsão, melhora a sua espiritualidade. Eu não sei qual é o ritual que você faz espiritual, mas eu te convido a fazer o mesmo espiritual em jejum e o mesmo espiritual logo depois que você almoçou. Qual que você vai ter mais efeito do ritual espiritual? Aquele que estava com o estômago vazio, né? Então, sem contar, o jejum desinflama o organismo, ele regenera as células, ele é anti-envelhecimento, né? Ele gera uma longevidade, que a gente tem um ditado que diz que quer viver mais, come menos, né? Então, vai muito longe a questão do jejum. É uma baita ferramenta. É uma coisa que faz parte da minha vida. É uma coisa. E veja bem, por que ela ganhou espaço? Porque começaram a se falar da dieta do jejum intermitente. Então, Exatamente. pegaram Jejum intermitente. pegaram uma famoso coisa, isso. olha, pegaram uma coisa que é gigantesca e rotularam um negócio, uma dieta. Isso daí é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você pegou o remédio divino e falou que isso é uma dieta. Por isso que é criticado. Porque quer ser enxergado como dieta. Cara, Deus prescreveu isso pro ser humano, ó. Faz isso. Todas as religiões, todas as ideologias têm o jejum. É verdade. Todas! Aham. Tem um professor meu que ele brinca e fala, se tem uma coisa que Buda, Cristo e Maomé eles estão de acordo, concordam, é o jejum. Então não tem mais quem discordar. Então assim, é um remédio divino. Ele serve para muitas coisas, diversas coisas, né? Inclusive, e não é difícil. Não é uma coisa que, eu vou fazer um esforço para fazer. Você tem que fazer menos esforço, na verdade. Jejum é fisiológico. Sabe o que é fisiológico? É a natureza do seu corpo. Só que, infelizmente, hoje a gente tem uma mentalidade que eu preciso comer o tempo inteiro. Quem que instalou isso? Indústria alimentícia, que é a maior vilã hoje da saúde do ser humano. Aí você se alimenta mal, se adoece, quem ganha dinheiro? A indústria farmacêutica. Aí você toma remédio, seu corpo fica intoxicado, você vai pro hospital. Aí você entra na indústria hospitalar, que eu já trabalhei nela. Eu tô falando de coisa que eu vivi, tá? A gente, se quiser entrar em detalhe, depois a gente entra. A indústria hospitalar. A indústria hospitalar, dentro dela, tem a indústria alimentícia participando. E você vira um ratinho de laboratório ali dentro, você entendeu? Até você, despertar. Que eu acredito que vocês trabalham aqui todos. É o despertar, é tomar consciência, né? Então, o jejum é uma forma... e essa questão alimentar é o que adoece as pessoas. As pessoas acreditam que elas precisam comer tudo que elas comem hoje. Elas comem demais e se mexem de menos. Esse é o nosso estilo de vida. A gente vai de casa para o trabalho de carro, vai para o shopping de carro, se move pouco e come mais. E se deprime muito. Isso não, põe na balança, né? Vai virar um saldo negativo gigante, que esse saldo negativo é o que vai inflamar seu organismo e vai deixar você adoecer. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, consequentemente. Que tem as pessoas que são espiritualizadas, né? Mas infelizmente não cuidam do mais simples, daquilo que elas colocam dentro do corpo delas, né? Por isso que eu falo que é integrativo. Você quer ser um ser humano pleno, viver a plenitude? Se você não atuar no seu ser como um todo, você nunca vai alcançar isso. Você pode ser um líder religioso que dedicou a sua vida para pregar. Você não vai quando você deitar com o travesseirinho na cama, você não vai ter plenitude. Você ainda vai buscar essa plenitude em um prazer de momento, ou um reconhecimento, as pessoas te aplaudindo, esses vícios mundanos, né? A reputação, a fama, o dinheiro, o poder e por aí vai. Né? E então as pessoas adoecem pela essa alimentação que eles têm. E o jejum é o quê? É você simplesmente comer quando você tem fome. É quando você tem fome, mas infelizmente tem hora que a gente fala, pô, já é meio-dia, tem que sentar e almoçar. Muitas vezes você não tá tanta fome assim. Aí você fala, não, mas eu tenho fome o tempo inteiro. E as pessoas confundem fome com vontade de comer.
São coisas completamente distintas. Sabe por que as pessoas têm muita vontade de comer? Porque o que você come, é tudo estudado, viu? Você está mexendo com uma indústria que sabe de tudo. Porque quando você come alimentos que vão aumentar hormônios no seu organismo, como a insulina, a grelina, que vão te induzir a fome mais rapidamente. Então você come, principalmente carboidratos refinados, gorduras hidrogenadas, você come um carboidrato e você dá um pico de insulina, todo pico dá rebote, cai sua glicemia, você quer comer de novo. Começa a comer de uma forma saudável. Todos os pacientes começam a comer de uma forma saudável, eles ficam assustados. Meu, mas não tenho fome para comer tudo que eu comia. A gente fala, mas quem falou que é para você comer tudo que você comia? É incrível, a pessoa emagrece, melhora a imunidade, tira remédio, para de ficar doente, melhora a fertilidade, aí você vai embora, fica mais inteligente. Tem uns que falam assim, "Pô, meu, eu tô com vergonha de falar, mas assim, parece que tô mais inteligente. Dorme melhor, melhora vigor sexual, melhora sua sociabilidade, é uma pessoa que é mais centrada. Simplesmente obedecendo o que o corpo quer, que é comer quando você tem fome. E isso acaba sendo chamado de jejum, né? Porque você fica um período sem comer. Você come a última refeição às 8 da noite, você vai comer, voltar a comer de novo, por exemplo, perto do almoço. Já são 14, 15, 16 horas sem comer. Isso dá espaço para o seu estômago regenerar as células, melhorar a sua imunidade, melhorar a digestão, melhorar a barreira que separa o que vem de fora para o seu sangue. É poderosíssimo esse conceito. Então, eu queria fazer um corte aqui, querido guru. Queria que você colocasse as duas receitas. A primeira delas, queria que você colocasse a receita do jejum pela religião milenar do Islã. Então, o que falava, né, ou melhor, o que fala a religião, do que tem que ser o jejum e qual o motivo dele. E aí depois eu queria que você colocasse a versão do entendimento moderno do jejum para quem está em casa, talvez aplicar em sua vida, inclusive nós mesmos. Exatamente. É que ultimamente eu já lanço o desafio para vocês. Eu lanço o desafio para vocês fazerem uma semana só da forma que eu vou explicar e você vai ficar surpreso. Você não vai parar, porque o biotipo dele é diferente. Você vai sentir tão bem, que você vai falar, eu quero saber mais disso. Bom, no islamismo, né? Não é só no mês do Ramadã, que é um mês sagrado dos muçulmanos, de purificação e tudo mais. Você pode fazer isso. Na verdade, no islamismo, a gente celebra qualquer ocasião jejuando. Uma ocasião legal, vamos jejuar. Olha, então, tem um significado. Como é que acontece o jejum no islamismo? Começa desde a alvorada, antes do sol nascer, tem um espaço ali de 1 hora antes do sol nascer. Antes desse período, você pode comer e beber tranquilo. Começou esse período até o pôr do sol, você não pode introduzir nada para dentro de você. Nem água, nem comida, nem nada. Aí você fala, pô, mas isso é judiação. Primeiro, para o pessoal que fala isso, eu tenho alguns dados importantes. O ser humano suporta pelo menos 40 dias sem comer, vivo. E sem água consegue ficar mais que 5 a 7 dias. Tá? Então, assim, de viver. Então, morrer disso você não vai morrer. Tá, então é de sol a sol. É o sol Antes nascendo e sol se pondo. É o sol nascendo na questão, como fala, de horizonte, a gente chama, né? Não é o sol nascendo você vendo o sol raiar lá, não. Antes dessa parte, 1 hora antes disso, a questão da alvorada ali, essa parte. É 5 da manhã? Não, agora tá mais cedo. Agora tá por volta de umas 4h20. É que muda, né? Tá, então 4h20 a pessoa come o que quiser, isso? Come o que quiser, bebe, né? Aí começou o jejum, vai até o pôr do sol, que hoje tá dando 6h20, 6h25. Aí volta a comer? Aí volta a comer normal. Tá. Não pode fumar, não pode... Sim. E não é sobre jejum, é que até os muçulmanos caem nesse erro, eles acreditam que é só não comer, beber e fumar. É muito além. Você tem que dosar suas palavras, você não pode se comportar de uma forma, né, negativa, você não pode fazer mal a ninguém, você tem que... É um momento de inflexão. E aí que vem a sabedoria divina. Para você ter essa inflexão, você precisa estar com o estômago vazio. Você não consegue fazer uma coisa que você precisa muito de estômago cheio. Vai lá, come uma pizza e vai estudar, vem fazer o podcast aqui. Você não consegue, você está pensando lá no seu estômago. Então, assim... Tem tudo em caixa, uma sincronia maravilhosa. Aí você fica sem comer, introduzir nada, fumar, tá? Aí chegou no horário ali, você quebra o jejum. Lógico que tem a forma científica adequada para quebrar, mas a galera também, até os muçulmanos não seguem, faz aquela mesona cheia de comida. Tem um banquete, é isso? Aquele banquete, isso aí é cultural. Isso não é
Tem diferença, o pessoal confunde muito entre cultura e religião. Acho que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe. Não é assim. O islamismo é religião. Assim como existe católico libanês e católico brasileiro. Então, né, a cultura árabe é uma cultura que, em muitos casos, isso é forte, então, em muitos pontos, muitas questões, ela vai contra a religião. Tá, entendi. A fartura, por exemplo, eles acham que isso é maravilhoso. Uhum. A religião prega por um minimalismo, compartilhar o que você tem, é você ser leve, é você não ser uma pessoa que está apegada a algumas questões como a sua reputação social, ao excesso, né? A cultura não é excesso, é esbanjar. Em muitos pontos, eu não vou citar quais, porque são muitos pontos. Então, assim, só para falar da diferença, Uhum. né? Então, essa questão do jejum no islamismo, né? Agora, E quantos dias são, desculpa? Então depende do mês lunar, Ale, porque assim, tem mês lunar que são 28 dias, tem mês lunar... A 28 gente dias. observa, a gente faz, né? Alguns observam a lua, tem que ver a Uhum. lua e fala, pronto, nasceu. A lua, não começou a nascer a lua, é o novo mês lunar. Ou alguns fazem cálculos, eles sabem, esse dia vai nascer a lua, então esse é o novo mês. Então depende do ano, tem ano que é 28, tem ano que é 29. Então dentro de um ano Tem um mês, são esses um mês 28, 29. específico. Chama o mês de Ramadã, um mês lunar. Tá. E aí é exatamente isso. Então é antes do sol nascer e até o pôr do sol. Isso. Com nenhum Pode consumo de introduzir nada. nada. E também manter uma energia positiva com relação à vida, à sociedade. e Seu tudo mais. comportamento, Tá, exatamente. seu legal, comportamento. entendi. Então beleza. Esse é o jejum No islamismo. do Islã, tá. É bem simplificado, né? Agora, a questão do jejum na parte da medicina, da nutrição, vamos colocar jejum como dieta aqui, depois a gente vai para medicina integrativa. O jejum como uma dieta simboliza dois períodos. O período que a gente chama de abstinência, que você não vai comer, e o período que chama janela, a janela que você vai comer. Por exemplo, eu vou decidir, são protocolos. Tem protocolo de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 24 horas, 30, 48 horas. O que é isso? Por exemplo, protocolo 16 horas, são 16 horas sem comer nada que tenha caloria para o seu organismo. Só água, café sem açúcar e chá sem açúcar. Só. Então vou fazer o protocolo 16 horas. 16 horas é muito simples. Se eu faço minha última refeição 6 horas da noite ali, das 6 às 6 do dia seguinte já são 12. Já são das 6, são 12 horas. 12. Se você pular o café da manhã e ir até o almoço meio-dia, já são 6 mais 12, 18 horas. 18 horas. Sim, basicamente você pula o café da manhã. Pular o café da manhã. Chá, água, Tá. café não conta. Chá, Sem café sem açúcar. açúcar. Não conta. Se você fazer, por exemplo, eu janto 8 horas. Porque você tem que jantar distante do horário que você vai dormir. Isso é muito importante. Que é um dos conceitos fundamentais da medicina. Então, eu jantei às 8, ali de boa. Você vai lá ler hoje, vou fazer minha última refeição às 8 horas. Olá, acordo lá às 8 horas, já deu 12 horas aqui. Hoje eu não vou tomar café da manhã, vou só almoçar. Você fez 16 horas de jejum. Simples assim. As pessoas falam, mas não consigo. Eu falo assim, se você não consegue, você tem que procurar um profissional para te ajudar. Porque isso é fisiológico, você não está conseguindo fazer o natural do seu organismo. O problema não é que você não consegue, o problema é que você está viciado em comida. Você está viciado naqueles alimentos que criam um sentimento de dopaminérgico, né? De relaxamento, de felicidade, através da comida. A gente sabe que o açúcar hoje é 8 vezes mais viciante que a cocaína. Né? Ele te traz aquela satisfação, né? As mulheres sabem bem disso, né? Tá TPM, come uma barra de chocolate, tá tudo certo, mata leão. Então os alimentos têm efeitos, né? Sedativos e que estimulam os neurotransmissores, mexem nos neurotransmissores cerebrais. Então, é simples. Muitas vezes você saiu de casa correndo, você não tomou café da manhã e ficou até o almoço. Quantas vezes isso acontece? Só quando você fala jejum, a pessoa já trava. Então, enfim, essa é a dieta do jejum intermitente. Essa daí eu meio que faço até que bastante. Mas vem o adendo mais importante. Mas é que já me falaram que não funciona muito, porque pra mim é bem fácil de aguentar esperar até o almoço. Não é esse o problema. Porque vem o adendo aqui. Eu falei sobre o tempo de abstinência, mas tem o tempo da janela. Jejum, a dieta do jejum intermitente não é sobre quanto tempo você fica sem comer. É o que você come na hora de comer.
Não adianta nada ficar 16 horas sem comer, chega a hora de comer como pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante. Você não vai ter nenhum efeito do jejum ali. Uhum. Então, é fazer esse período e quando você for introduzir o alimento, quando o seu estômago está pronto para receber aquele alimento, você coloca para dentro do seu organismo coisas que seu corpo fala, pô, obrigado. Vai te dar mais energia, vai equilibrar seus hormônios, vai equilibrar seus neurotransmissores, vai diminuir a carga de intoxicação e inflamação no seu organismo. E quando você faz isso com frequência, o corpo vai se limpando e nutrindo, limpando, nutrindo. Não tem mais espaço para doença. Aí a pessoa começa a ter uma melhora exponencial, né? Essa é a dieta do jejum intermitente, né? Agora, conceito de jejum na medicina integrativa, ela vai muito além. Ela tem esse elemento de melhorar a parte cognitiva, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, né? Eu fico de jejum, porque ali eu consigo raciocinar melhor. Por quê? O que tem a ver? Nossa, se eu ficar sem comer, eu passo mal. Não é assim que funciona. Você passa mal, o que as pessoas confundem, né? Isso é bom você saber. Por que as pessoas têm dor de cabeça, ficam tontas, se sentem fracas quando fazem jejum? Sabe por quê? Vício? Por causa do vício, a abstinência. Uhum. Pra você ver o tanto que a comida é viciante. Você começa a ter abstinência, igual um drogado. Uma droga. É. Uhum. Eles acham que é do jejum. Não é. Você tá é a exteriorização de um vício que você está vivendo. E tem que passar por isso, não tem jeito. Então, a pessoa passa por isso, acho que do jejum, mas quanto menos eu coloco alimento no estômago, aliás, o sistema digestivo é um dos sistemas que mais gastam energia no nosso organismo. Então, se você é uma pessoa que não tem energia e está mandando o sistema que mais gasta energia funcionar, nem o sistema vai funcionar e você fica mais sem energia ainda. Tem muitas pessoas cansadas justamente por causa dessa equação. Elas têm pouca energia, não abastecem energia suficiente com sono, não têm um condicionamento físico e mental bom, estão intoxicadas. E ainda come excessivamente, estimulando, pedindo para o sistema que mais gasta energia funcionar. Então eu não tenho energia e estou gastando demais. Aí a pessoa muitas vezes ela começa a ter sintomas, né, que são hoje em dia chamados de sintomas de depressão. Porque ela não tem energia para sair, e confunde a depressão com uma pessoa sem energia, uma pessoa fadigada, uma pessoa esgotada, e começa a tomar remédio psicotrópico, sendo o problema era a falta de energia no organismo, né? Então isso é importante, né? Agora, a questão, então quando eu não vou comer, eu não coloco alimento no meu estômago, esse sistema que gasta muita energia vai sobrar energia no meu organismo. Essa energia ela vai para os órgãos vitais. Cérebro, coração, rim e pulmão. São os órgãos que você não consegue ficar sem, né? Então, quanto mais sangue chega no cérebro, mais sinapses você ativa e maior clareza mental você vai ter. Por isso que você colocou essa associação cognitiva Sim. de que a pessoa, quando come demais, ela fica mais burra. Sim, com certeza. Porque o cérebro, ele consome de 20 a, acho que é 26% da energia do corpo, não é Sim. isso? E são só 2 quilos, essa é uma coisa interessante também, né? Sim. Que é um órgão de 2 quilos que consome mais de 20% da energia do corpo. Sim. Aí, então, a pessoa tá lá, ela se empanturra lá, né? Pô, um jantar, né? Faz um Banquete. um banquete. Eu tava com a palavra em inglês na cabeça, que é feast, né? Um banquete. Aí o corpo todo tá mandando energia lá pro sistema digestivo, o cérebro murcha. Exatamente. Porque o corpo fica dividido, eu vou ter que digerir esse alimento e pensar ao mesmo tempo. Então você dissipa energia. Uhum. Você entendeu? Então você nem pensa direito e nem digere direito. Por isso que pessoas estressadas que pensam muito, elas têm problemas digestivos. Aquela pessoa que come e não desce, ela sente refluxo, ela tem intestino preso ou diarreia. E aí entra a conexão mais importante da medicina integrativa, a relação do cérebro com o intestino. Nossas emoções com nossa imunidade, que é uma parte da medicina que chama psiconeuroimunologia, a relação da psique com a imunidade. Você vai falar PNL? Não, PNL. Programação analítica. É porque isso também faz parte da parte psíquica da PNI, né? Uhum. Então é incrível, quando você começa a relacionar tudo isso, aí você vê, cara, a gente tá atrasado demais, a gente tá falando ainda, apostando em remédios milagrosos. Eu juro pra você, se a gente investisse atenção, dinheiro, consciência em buscar causas, mudar comportamento, resolver problemas emocionais, o tanto que se investe em dinheiro, eu te falaria que a humanidade poderia estar vivendo o paraíso na Terra. Com tranquilamente. certeza.
tranquilamente. Isso é uma informação forte, mas é a realidade. Se investisse o tanto que se investe em desenvolver medicamentos novos, de dinheiro, atenção e consciência em trabalhar questão emocional, melhorar o comportamento do ser humano, mudar seu estilo de vida, e isso fosse implementado na nossa cultura, a gente já está vivendo uma outra realidade, onde você não teria farmácia em toda esquina e todos estão vendendo, hospitais vazios, né, as pessoas felizes, se amando, se tratando bem, desejando bem aos outros e vivendo em harmonia.